Olá, muito bom dia, graça e paz a todos vocês. Estamos iniciando mais um Café Teológico desta manhã de sábado, mais uma vez que estamos aqui ao vivo. São exatamente 9h01, iniciando mais um Café Teológico para que você possa crescer comigo no conhecimento da Palavra de Deus. Vem comigo, abra sua Bíblia, prepare o seu café, vamos juntos mais uma vez estudar um pouco da Palavra do Senhor. Que bom que você está na escuta, você que está sempre sintonizado conosco pela nossa web rádio Pense Nisso, você que sempre tem um encontro marcado comigo todos os sábados, às 9h ao vivo, e você que também pode assistir e está assistindo talvez em outro momento, você também é muito bem-vindo, seja até mesmo no próprio Instagram ou mesmo lá no YouTube, no canal da Pense Nisso. Muito bem-vindo a você. Aqueles que estão na reprise, aos domingos às 7 da manhã, muito bem-vindo também. Nara Beatriz já está conosco dizendo bom dia, pastor, bom dia, Deus te abençoe, Nara. Prepare o seu café, eu sei que você já está com aquele excelente café, que aqui logo mais vou falar para vocês. Temos pessoas também em nossa web rádio lá em Porto Alegre, em Canguçu, aqui várias pessoas nos ouvindo pela web rádio, deixa aqui o meu abraço também. E eu quero lembrar mais uma vez, o Café Teológico tem o patrocínio do Café KG. Eu já estou aqui com o meu preparado, se você ainda não o conhece, adquira o mesmo para que você possa também degustar de um café de qualidade, um café de bebida 100% arábica. Eu tenho aqui em minhas mãos, você que está me assistindo pode assim assistir e ver. O Café KG está aqui em minhas mãos para que você possa também conhecê-lo. Uma linda embalagem, e se a embalagem é bonita, você já pode imaginar que o sabor do café é melhor ainda. Café KG está lá na loja da Pense Nisso, pensenissoteologica.com/loja. Você adquire o café por lá e nós vamos lhe entregar em qualquer parte do Brasil. Você vai realmente ter a grande experiência de o que é tomar um café de qualidade. Não é um café de mistura, é um produto 100% artesanal para você. E quando você adquire, você, além de estar recebendo um produto de qualidade, você também colabora com os trabalhos da Pense Nisso, pois tudo aquilo que você adquire lá na loja é revertido à missão do nosso Senhor. Então, fica aí mais um incentivo para você. Noemi Lucila Feira está também aplaudindo, dizendo bom dia, Deus abençoe a você. Na Irene Prestes dizendo bom dia, pastor Gabriel, estou assistindo, que bom. Não se esqueça, vocês que já estão aí na nossa live, compartilhe a mesma em sua rede social para que mais pessoas possam alcançar e ser alcançadas pela palavra de Deus. A Noema disse agora bom dia, obrigado, pastor, Deus abençoe você, Noema. E o meu café está aqui preparado, como sempre digo, café em uma mão e a Bíblia em outra. Você prepare o seu também para que você possa estudar comigo a palavra do Senhor. No dia de hoje, nós vamos estar trazendo para você o texto do início do capítulo 15. É um texto maravilhoso, falando da ressurreição de Cristo. E Paulo vai nos ensinar muita coisa no dia de hoje com aquilo que o Espírito Santo inspirou a deixar escrito. Então, abra sua Bíblia, 1 Coríntios 15. Maria Andréa Soares dizendo bom dia a você também. E eu quero lembrar, se eu falei antes da loja da Pense Nisso, é por lá que você adquire a nossa revista. A revista Pense Nisso, cada vez melhor, cada vez mais bonita. Aqui eu tenho a 19ª edição em minhas mãos. Você que é assinante já recebeu ela, já conhece, provavelmente já leu. Isso é muito bom saber que vocês estão pegando junto, não somente crescendo e saindo na frente no conhecimento teológico, mas também ainda mais colaborando com os trabalhos de missão. Se você ainda não é o nosso parceiro, não perca tempo. Receba trimestralmente uma revista desta e ainda mais você vai colaborar com os trabalhos da Pense Nisso, tanto aqui na rádio, na própria revista e até mesmo nas redes sociais que diariamente estamos presentes com a palavra de Deus. E ainda o quarto motivo é que você vai colaborar com os trabalhos lá em nossa igreja Encruzilhada do Sul, pois parte da renda é destinada a esta missão. Fica aí o incentivo para você. Também a Vanderleia Matias dizendo bom dia a todos vocês que sempre fielmente estão comigo aqui no Café Teológico dos sábados de manhã. Se você perdeu ou não assistiu a algum outro,
Nós sempre disponibilizamos também, fica tudo salvo lá no canal da Pense Nisso, no Instagram posteriormente. O da semana passada ainda não foi postado, mas será brevemente. Acredito que ainda hoje conseguiremos postar por lá. Então, você pode assistir em outro momento em sua Smart TV, para que juntos possamos crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Josiane Keller dizendo bom dia, não se esqueçam, compartilhe. Anderleia Matias também bom dia. Então tá, dando uma degustada de um bom café, preparado aqui para que a gente possa agora abrir a Palavra do Senhor. Você que está comigo, você agora abra lá em 1 Coríntios, capítulos 15, falando da ressurreição de Cristo. Preciso lembrar a vocês o contexto. Paulo está escrevendo para uma igreja que não acreditava na ressurreição por influência de terceiros. O mundo greco não acreditava na ressurreição por causa da influência dos gregos. Os gregos não acreditavam na ressurreição. Então, Paulo vai dizer assim, logo no versículo 1. Agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual também continuam firmes. Por que Paulo vai lembrar do evangelho? O evangelho, você sabe, já disse em outro momento e aqui repito, o evangelho é a boa nova, a boa notícia daquilo que Deus fez para nos salvar. O que Deus fez é a boa notícia. Jesus veio ao mundo para nos salvar. Ele diz, irmãos, eu quero que vocês lembrem do evangelho, ou seja, da boa notícia que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram, ou seja, vocês creram e continuam firmes. Versículo 2, a mensagem que anunciei a vocês é o evangelho, ou seja, a boa notícia, por meio do qual vocês são salvos. E este evangelho, Paulo já inicia dizendo isso, ele só tem sentido se houver a mensagem da ressurreição. Se não houver mensagem de ressurreição, não é evangelho, não é uma boa notícia, porque a boa notícia é que Deus em Cristo venceu a morte por nós, tem ressurreição. Então, ele diz isso, olha, eu anunciei esta boa notícia a vocês, vocês continuam firmes, vocês creram, e é por meio disso que vocês são salvos. Salvos do quê? Em si, da morte eterna. Olha que coisa interessante. Se eles estavam negando e não acreditando na ressurreição, estavam negando todo o evangelho, porque o evangelho se culmina na ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, ele vai dizer mais à frente, é vã a nossa fé. Então veja bem, nós temos aqui o pilar da fé cristã, o fundamento. Se nós tirarmos o fundamento, você sabe disso, de uma construção, se você tira o fundamento, a base, não tem porquê ficar mais crendo em qualquer coisa que não tem mais fundamento. Então, veja que ele termina o versículo 2 dizendo assim, a não ser que vocês, que não tenham adiantado nada, vocês creem nele. Então ele coloca em xeque o quê? Ele coloca em xeque aquilo que eles disseram que estavam crendo, creram, aceitaram, e o evangelho agora está sendo colocado em xeque com a afirmação que eles estavam dizendo, e Paulo traz esse contraponto. Qual que é o contraponto? É de que se não tem a ressurreição, não tem boa notícia, não vale a pena. Versículo 3. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas, e foi sepultado no terceiro dia, foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Olha o que Paulo vai dizer. Passei a vocês o conhecimento que recebi, que já você pode entender que não é dele, esse conhecimento não é do próprio apóstolo Paulo, ele recebeu, é de mais alta importância, e é aquilo que nós confessamos no credo apostólico, o resumo da fé cristã. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras. Ou seja, Paulo não está falando aqui uma verdade que ele inventou,
mas ele está falando algo que foi repassado para ele, que é uma verdade das Escrituras, e como está escrito, ele diz que ele foi morto, sepultado, no terceiro dia foi ressuscitado, e assim ele afirma, como está escrito, como as Escrituras testemunham daquilo que aconteceu. Não bastasse, agora Paulo vai trazer o quê? Ele vai trazer o fundamento de que se a palavra de Deus não é suficiente para que as pessoas creiam na ressurreição, ele lembra o seguinte, ele vai lembrar então que tem testemunha ocular daquilo que aconteceu. E ele vai chamar então a atenção. E apareceu a Pedro, provavelmente ainda Pedro estava vivo, quando ele assim escreve, então, como se ele dissesse, tem testemunha para isso que estão vivos, estão entre nós, que presenciaram, viram Jesus ressurreto. Pedro, e depois aos 12 apóstolos, que na verdade seria apenas, nesse momento, já estaria Judas morto, que havia se suicidado. Mas quando ele diz 12, ele se inclui ali, junto. O apóstolo Paulo também é um apóstolo. Mais adiante ele chama o apóstolo chamado fora do tempo. Depois, versículo 6, diz, depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores. Isso é um testemunho que o próprio texto bíblico nos dá, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Ou seja, tem pessoas vivas que viram Jesus ressurreto depois de sua morte. Então, esses podem dar testemunho, e é a testemunha mais plausível que possa haver. Não há testemunha melhor do que uma pessoa que pode ver e pode relatar com sua própria voz aquilo que viu, presenciou e ouviu. Então, tem provas, Paulo está dizendo. Se tem, hoje em dia, talvez, se a ressurreição fosse questionada, talvez nós não teríamos provas tão concretas como Paulo tinha naquele momento. Paulo pôde dizer, olha, tem provas que são pessoas que viram e presenciaram a ressurreição do Senhor Jesus. Ok? Eu agradeço muito vocês que estão aqui. Já lembro mais uma vez, compartilhe. Compartilhar é você, como antigamente nós fazíamos, saímos pelas ruas, fazer missão, campanhas evangelísticas. Quando você fazia isso, você saía às vezes no congresso, no momento de reunião, a gente saía de porta em porta entregando panfleto. Hoje as coisas modernizaram. Hoje você compartilhar uma live tipo esta é você fazer missão. Então Deus nos chama, lá em Mateus 28, 19, quando diz, ide por todo mundo pregar o evangelho. E este evangelho tem que ser pregado a todas as pessoas. Então você tem que compartilhar isso aqui, que mais pessoas precisam ser alcançadas por esta palavra de Deus. Veja bem, então, nós seguimos aqui o versículo 7, acompanhe na sua Bíblia, nós estamos em 1 Coríntios, capítulos 15, versículo 7. Em seguida apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Tiago, que era o próprio irmão de Jesus, ele era agora pastor da igreja em Jerusalém, e mais tarde a todos os apóstolos, como ele volta a mencionar. Versículo 8. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como alguém nascido fora do tempo. Isso Paulo fala dele mesmo. Por que nascido fora do tempo? Porque ele foi um apóstolo que, podemos assim dizer, adentrou no grupo dos apóstolos. Depois, ele, quando Jesus estava entre os demais apóstolos, provavelmente que Paulo ainda era um fariseu, como ele assim mesmo chama lá em Filipenses. Talvez estava estudando juntamente com seu professor Gamaliel em Jerusalém. Ele não creu no primeiro momento, mas foi levado a crer depois. Então ele é um apóstolo chamado fora do tempo. Quando Jesus já havia ressuscitado e subido aos céus, depois Jesus aparece a ele no caminho de Damasco. De fato, ele quer então agora dizer de si mesmo, eu sou o menor, o menos importante dos apóstolos e até não merece ser chamado de apóstolo, porque ele se considerava uma pessoa chamada fora do tempo, pois perseguia a igreja de Deus. Então ele lembra aquilo que aconteceu
ele havia perseguido a igreja. Se ele havia perseguido a igreja, nem merecia ser chamado de apóstolo. Mas ele lembra e menciona aquilo que todos nós somos atingidos. Mas a graça de Deus, ou pela graça de Deus, sou o que sou. A graça de Deus cobre multidões de pecados, chama pecadores ao arrependimento, converte-os e transforma pedras em joias preciosas para o reino de Deus. Então, para você que aí está, talvez você pense como o apóstolo Paulo, eu não sou digno, não sou merecedor, mas Deus quer te usar. Então, deixe a graça de Deus te tocar e deixe que esta graça também te transforme em uma bênção para o reino de Deus. Seja aonde Ele te colocou, talvez como um funcionário público, um agricultor, enfim, onde Deus te colocou, deixe Deus te usar, seja bênção na vida de outros. Deus quer te usar. Também na sua igreja, com os dons e talentos que você tem. Porque muitas vezes nós achamos que nós não somos merecedores por N motivos. Mas a graça de Deus, e assim como Paulo podemos dizer, pela graça de Deus sou o que sou. E a graça de Deus que Ele me deu não ficou sem resultados. Olha que bonito que ele diz. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. E Paulo até mesmo se orgulha com isso, e a gente pode até mesmo concordar com Paulo quando observamos o trabalho de Paulo comparado aos outros que lá estavam, né? Os outros apóstolos. Não é que eles eram menos ou inferiores, mas Paulo fez mais do que ele. Porque Paulo sentiu o gostinho da graça, o que é ser salvo, o que é estar perdido, estar do outro lado, podemos dizer, ser um perseguidor da igreja, e quando Cristo tocou e o converteu, ele pôde ser uma grande bênção no trabalho do reino de Deus. Por isso que ele sentiu esse poder transformador e pôde fazer muito mais até mesmo do que os outros apóstolos. Ed Krause Schwartz está conosco dizendo bom dia com a graça de Deus. Amém. O Ed, nós estamos aqui, você comentou agora, não sei se você estava antes, em 1 Coríntios nós estamos no capítulo 15. Agora vamos para o versículo ainda 10, falar um pouco, mas já vamos para o versículo 11. Café teológico todos os sábados, trazendo um cafezinho e o estudo na palavra de Deus. Se você ainda não conhece, adquire o Café KG lá na loja da Pense Nisso, pensenissoteologica.com/loja. Experimente de um café 100% arábica e excelente qualidade para você. Então, no versículo 10 ainda, ele diz, pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos, no entanto, não sou eu que tenho feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Então, veja o que Paulo vai dizer, ele chama a atenção de que não é simplesmente a sua força, a sua vontade, o seu poder, mas é a graça de Deus. E isso é maravilhoso quando a gente percebe que o que faz, o que nos move, é a graça de Deus. Paulo vai dizer isso com boca cheia quando diz assim, o amor de Cristo nos constrange, ou seja, não é de constrangimento de passar vergonha, o amor de Cristo, ele nos move, nos faz descruzar os braços e partir para a ação. Então, se você não sente isso, peça a Deus o Espírito Santo que o leve a crer e a confessar desta forma, e que seja este o objetivo da sua alegria, do seu trabalho, do seu entusiasmo dentro e fora da igreja. Versículo 11, assim, não importa se a mensagem foi entregue por mim, aqueles que ele estava escrevendo, ou se foi entregue por eles. O importante é que foi isso que todos nós anunciamos e foi isso que vocês creram. Então, se Paulo está escrevendo a uma igreja que naquele momento havia outros pastores que estavam dirigindo aquela igreja, né, ele menciona logo no início da carta que havia Apolo, havia Pedro, ele fundou, depois Pedro, depois Apolo, enfim. Outros que também passaram e anunciaram a mensagem dele, mensagem de Jesus, ele diz assim, olha, não importa quem anunciou a mensagem, não importa quem foi, importante que todos anunciaram a mesma coisa. E
E foi isso que vocês creram. A NTLH traz um subtítulo onde ele fala sobre a ressurreição, a nossa ressurreição. Ele vai seguir até o versículo 34, é onde nós vamos hoje. Então, vamos, versículo 12. Veja agora que o Gilvan Paz está conosco, dando bom dia Gilvan. Temos então, vamos para 1 Coríntios 15, 12. Abra sua Bíblia, você que chegou agora. Estamos no Café Teológico deste sábado, ok? Para quem está na reprise, muito bem-vindo também. O versículo 12 diz assim: se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, veja que ele afirma isso. Esta é a nossa mensagem. Isto é o que nós cremos, isto é o que nós confessamos, isso que foi anunciado a vocês. Esta é a nossa mensagem, esta é a graça de Deus. Em si podemos dizer, a graça de Deus é aquilo que vocês receberam. E o que vocês receberam? Que Cristo foi ressuscitado. Ok? Flora Henriques, na Rua do Padre, bom dia Flora. Como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Ele diz. Então, olha que interessante, havia dentro da igreja, lá em Corinto, pessoas que diziam que não há ressurreição. Já disse no início que esta é uma influência dos gregos, os gregos não criam na ressurreição, e devido à igreja estar em um contexto extremamente, onde havia uma influência grande dos gregos, eles também chegaram a não crer na ressurreição. Então, Paulo diz assim, se nós anunciamos que Cristo ressuscitou, como é que vocês estão dizendo que não tem ressurreição? E se não existe ressurreição de mortos, então, quer dizer que Cristo não foi ressuscitado. E ele vai trazer esses argumentos que a igreja afirmava. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar e vocês não têm nada para crer. Então, o que nós estamos dizendo aqui? Paulo vai dizer, olha, tira a ressurreição, acabou a fé cristã. Não tem nada para crer, não tem nada para anunciar. A fé cristã fica como qualquer outra religião, não tem fundamento, não adianta crer, porque simplesmente então é uma religião criada por homens e não é algo de Deus. E mais ainda, versículo 15, neste caso estaríamos mentindo contra Deus porque afirmamos que ele ressuscitou Cristo, mas se é verdade que os mortos não são ressuscitados, então Deus não ressuscitou Cristo. Olha aqui que ele está colocando em xeque. Deus afirmou, Cristo ressuscitou. E se vocês estão dizendo que não tem ressurreição, nós estamos dizendo que Deus é mentiroso. Olha que coisa séria. Então ele vai jogar isso contra uma igreja que afirmava que não havia ressurreição. Então, olha que isso é muito sério, né? Muito sério porque ainda hoje eu preciso lembrar que muitas pessoas preferem acreditar em outras coisas, né? Seja reencarnação, né? Seja em aniquilacionismo, também há pessoas que creem nisso, mas ainda mesmo assim querem se chamar de cristãs. Não tem como, não é possível, não dá para ser cristão se você nega a ressurreição, ou se você acredita em outra coisa. Cuidado com isso, tira a ressurreição, cai a fé cristã. Se você não crê na ressurreição, não tem fé cristã, e não adianta você dizer que é cristão, ou até mesmo frequentar uma igreja, enfim. A ressurreição é o ápice da fé cristã, é a graça de Deus sendo realizada fisicamente. Então, nós temos ainda o versículo 15, que vai dizer, aliás, o 16, porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé de vocês, que vocês têm uma ilusão, e vocês continuam perdidos nos seus pecados. Aquilo que mencionei, tudo é ilusão, se não tem ressurreição. Olha que até rimou. E não somente na questão de rima, mas é uma questão teológica em que todos nós sabemos, e por isso que nós cristãos, o calendário cristão, o que ele faz?
Ele nos lembra isso semanalmente, que tem ressurreição. Que você, aos domingos, você é chamado a parar as suas atividades, e os cristãos desde o primeiro século lembram isso. Que você para fazer o quê? Para descansar, obviamente, ir ao culto e lembrar. Tem ressurreição. Jesus, o meu Senhor, ressuscitou. Ele venceu o nosso último inimigo, a morte. E por isso que a gente precisa sempre lembrar disso semanalmente. Se você não lembra isso diariamente, lembre semanalmente no domingo. Jesus ressuscitou. Pois se não tem isso, a nossa fé é uma ilusão e vocês continuam perdidos nos seus pecados, diz Paulo. Versículo 18. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. E se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Eu gosto muito desse texto porque ele joga na nossa cara uma grande verdade. Queridos, se vocês que estão na escuta, vocês que estão nos assistindo, se você vai para a igreja só para, podemos assim dizer, aliviar a consciência, se você vai para a igreja simplesmente para ter um momento um pouco de meditação, se você vai para a igreja simplesmente para cumprir com deveres religiosos, eu digo, não adianta. Nossa fé cristã é uma ilusão se não tem o ápice, se não cremos na ressurreição. Como Paulo diz, se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, para alívio de consciência, como muitos ainda hoje vivem e creem desta forma, eu digo assim, isso é Paulo que diz aqui, inspirado pelo Espírito Santo, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Então, a visão do cristão, ela se inicia aqui, eu sempre digo, ela se inicia no batismo, ela se estende por toda a vida. Mesmo que nós um dia ainda vamos morrer, mesmo que nós vamos se despedir dos nossos entes queridos, mas a ressurreição, ela precisa sempre estar diante dos nossos olhos. Ela é um fato. Ela não é uma conversa inventada para aliviar a consciência. Ela não é algo que as pessoas criaram, arquitetaram isso para jogar adiante e consolar aqueles que perderam seus entes queridos. Ela é um fato porque Jesus assim ressuscitou. E isto nós precisamos, como cristãos, hastear essa bandeira sempre. Lá em Corinto não queriam crer nisso. Então, Paulo está dizendo assim, fecha a igreja e vai fazer outra coisa que tu ganha mais. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Versículo 20. E ele coloca agora a grande verdade. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. E isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. No versículo 21, Paulo vai dizer, por meio de um homem, este Adão entrou a morte, por meio de outro homem, também chamado pelo apóstolo Paulo lá em Romanos, que ele é o novo Adão, Jesus Cristo, por meio dele é trazido a ressurreição. Então, em Cristo há uma nova criação, em Cristo há chance, posso assim dizer, há uma segunda chance. Se todos morrem em Adão, todos ressuscitam em Cristo. Então, olha que maravilhoso, você tem uma segunda chance, você tem uma segunda chance se tem Jesus. Se você esqueceu disso, você perdeu todo o sentido da vida. Em Jesus tem segunda chance, tem vida. Como o próprio Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então não é uma vidinha de 60, 70, 80 anos, cheia de dor e sofrimento, perdas, mas é uma vida em abundância. Começa aqui sim, mas ela se estende por toda a eternidade, porque Jesus garantiu. Com isso, eu me lembrei agora de algo muito, até mesmo, eu vou dizer, um pouco monstruoso, mas é o que o ser humano tem planejado.
Talvez vocês que estão aí assistindo, vocês viram que essa semana, acredito que foi início da semana, foi noticiado que lá nos Estados Unidos criou-se uma empresa, uma grande empresa, e esta foi criada pelas pessoas mais poderosas e ricas do mundo. Lá no Vale do Silício, onde estão as maiores empresas, onde começou o Facebook, Google, enfim. Lá se iniciou uma empresa que eles têm o objetivo de derrotar a morte. Isso foi noticiado essa semana. Você pode pesquisar no Google a empresa que eles estão tentando fazer com que se inicie um processo em que o ser humano descubra algo que possa fazer com que as células do corpo humano possam se regenerar com o passar do tempo, ou seja, elas possam se rejuvenescer. Com isso, eles estão querendo aquilo que o ser humano sempre desejou, a imortalidade. E aí, quando eu vi a notícia, eu precisei rir, porque enquanto o ser humano ainda está buscando a imortalidade por suas próprias mãos, Jesus já deu a nós. Jesus já venceu a morte. Jesus já destruiu. E Paulo vai dizer isso: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu poder de ferir? Texto em que a gente usa até mesmo nas nossas liturgias de sepultamento. Eu sei que muitas pessoas não gostam de passar pela morte, né? Vou dizer, não gostam de entregar os seus entes queridos à morte. Ninguém vai gostar disso, porque nós não fomos programados para morrer. Mas nós sempre, quando nós estamos de frente com alguém que partiu, isso aqui tem que soar, mas soar bonito a nós. Nós temos a certeza de que a morte não é o fim. Paulo vai dizer, por meio de um homem veio a ressurreição. 22, versículo 22, voltando ao texto. Assim como por estarem unidos com Adão todos morrem, assim também por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Se tem morte por meio de Adão, tem vida e ressurreição por meio de Cristo. Porém, aguarda no Senhor. 23, porém cada um será ressuscitado na sua vez, Cristo primeiro de todos, depois os que são de Cristo. Veja que a ordem que Paulo coloca isso, né? Porém, cada um será ressuscitado. Cristo primeiro, já foi, depois os que são de Cristo, os cristãos, que creram até o fim da sua vida nele, quando ele vier. E então será o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus, o Pai. Quem volta a governar para sempre é o nosso Rei Todo-Poderoso, quando assim isso acontecer. Versículo 25, pois Cristo tem de reinar até que Deus faça com que ele domine todos os inimigos. O último inimigo que será destruído é a morte. Esta ainda que causa pavor, medo, angústia no coração de todos nós. Cristo vem para destruir definitivamente quando ele ressuscitar a todos. Então, este Jesus, ou esta que é a morte, Jesus já venceu, no entanto, destruirá por todo sempre quando não mais existirá sobre nós. Versículo 27, as Escrituras Sagradas diz, Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele, que é Jesus. É claro que dentro das palavras todas as coisas não está o próprio Deus que põe tudo debaixo do domínio de Cristo. Assim como Jesus mesmo afirma, né, que ele é o rei, ele é aquele que irá de reinar por todos sempre. Apocalipse lembra isso muito bem, né? Quando Jesus diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o rei, colocado por Deus Pai para dominar tudo e todos. Versículo 28, mas quando tudo for dominado por Cristo, então
o próprio Cristo, que é o Filho de Deus, colocará debaixo do domínio de Deus, que pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. Então Deus reinará completamente sobre tudo. É como se, Paulo vai dizer então, como se Deus entregou o domínio a Jesus, Jesus vencendo aquilo que havia sido perdido por Satanás, destruindo a morte, que entrou no mundo, agora devolve o reino a seu Pai, a Deus, o Pai, que reinará completamente sobre tudo e por todo sempre. O versículo 29 tem um parágrafo em que o autor coloca, parece que ele muda de assunto, Paulo, mas ele não muda. Ele simplesmente vai voltar ao tema da ressurreição, quando ele vai dizer assim, olha, de que adianta ser batizado se não houver ressurreição? É mais ou menos isso quando ele diz assim, pensem agora nas pessoas que são batizadas em favor dos mortos. O que ele vai dizer isso? Batizar em favor dos mortos é uma pessoa que é batizada na fé cristã, mas não crê na ressurreição. Então ele está sendo batizado em favor dos mortos, mas como é que é isso? Por quê? O batismo, ele é a primeira ressurreição também mencionada em Apocalipse, que Apocalipse diz haverá duas ressurreições. Uma acontece quando uma pessoa, seja ela criança ou adulto, é batizada e esta morre e ressuscita com Cristo de forma espiritual. Isso aconteceu no batismo. Então, se a pessoa não crê na ressurreição, ela está sendo batizada em favor dos mortos. É um jogo de palavras que Paulo vai usar aqui. O que é que elas querem conseguir, ou esperam conseguir, versículo 29 ainda, se os mortos não são ressuscitados, por que é que essas pessoas se batizam em favor deles? Não tem sentido, não tem porquê. Então veja bem o que está acontecendo. Eu disse antes, e isso é Paulo que diz, né? Se não tem ressurreição, esquece. Não precisa ter igreja, não precisa ter fé cristã, não precisa ir para o culto, não precisa ser batizado, não precisa estudar a Bíblia. Não adianta nada, isso tudo é uma ilusão. É o que ele diz, para que vocês estão batizando se não tem ressurreição, batizando em favor dos mortos? Nós batizamos para ter vida, ressuscitar com Cristo e iniciar uma nova vida, como nova criatura. Então, o versículo 30 diz assim, quando a nós, por que é que nós colocamos em perigo a toda hora? Olha, esse texto, ele é fantástico quando Paulo diz assim, colocar-se em perigo a toda hora, mas se tem a ressurreição, colocar-se em perigo não tem tanto perigo. Entenda bem o que eu vou dizer. Paulo diz assim, olha, se só tem esta vida, vamos imaginar que não tem ressurreição, não tem vida no porvir, enfim, só tem essa vida. Então, por que você se coloca em perigo? Se a qualquer momento pode acontecer alguma coisa e você morrer, por que você se coloca? Você vai se cuidar mais na sua vida. Paulo diz então, olha, quanto a nós, por que nós nos colocamos em perigo a toda hora? Porque ele sabe mesmo que aconteça alguma fatalidade, algum acidente e ele morra, a ressurreição é certa. É isso que ele está querendo dizer. Ele vai seguir nesse pensamento também. A Darlene Matos está conosco dizendo bom dia a você. Darlene, a Marivone Bram Gritzmann está também conosco dizendo bom dia. Não se esqueça, compartilhe. Estamos em 1 Coríntios 15, agora versículo 31. 31 diz, irmãos, Paulo está dizendo, eu enfrento a morte todos os dias. Os perigos que Paulo passava, suas viagens e tudo que fazia. Se afirmo isso, é pelo orgulho que tenho de vocês. Pois estamos todos unidos com Cristo nosso Senhor. Enfrento a morte todos os dias, correndo perigo. Mas estamos unidos com Cristo nosso Senhor. E ele vai dizer agora o versículo 32, provavelmente onde ele estava quando escreveu a carta, aqui em Éfeso, eu lutei contra inimigos, como se lutasse contra animais selvagens.
Ele diz, eu coloquei minha vida em perigo. E se fiz isso somente por interesses humanos, o que foi que eu consegui com isso? Nada, não tinha adiantado nada ele lutar por Cristo, enfrentar inimigos, perseguições, enfim. Se é verdade que os mortos não são ressuscitados, façamos o que diz o ditado, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Se não tem ressurreição, Paulo diz, então vamos curtir a vida na sua máxima hoje, porque não tem vida depois. Paulo diz, se não tem ressurreição, vamos cuidar mais um pouco, para não se colocar tanto em perigo, porque se morreu, acabou. Olha, gente, isso é muito sério quando diz assim, Paulo está dizendo algo maravilhoso, tem ressurreição, então não tema a morte, encare a vida, viva a vida. Claro, não precisa se colocar em perigo todo o tempo, mas nem sempre a gente consegue evitar tantos perigos, mas saiba que a vida não é só essa. E aí ele diz ainda, versículo 33, não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. Por que parece que Paulo joga algumas frases no meio do seu texto? Porque ele está falando que as más companhias daquela igreja, lá em Corinto, estavam abandonando os bons costumes. Você sabe disso e cuidado com as suas amizades, cuidado com as pessoas com quem você se relaciona. Psicologia diz esta grande verdade, nós somos a consequência das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Depende das suas amizades, você vai ser muito parecido com aqueles com quem você convive. Se você anda com fofoqueiro, você vai ser fofoqueiro. Se você anda com pessoas que não cuidam da saúde, vai ser também uma pessoa desleixada com a sua saúde. Se você anda com descrentes, você vai ser um descrente. Paulo diz, as más companhias estragam os bons costumes, um velho ditado que também está parecido um provérbio lá em Provérbios 13, 20, que Salomão escreveu. Por que ele diz isso? Porque lá em Corinto, a influência que eles tinham, muito forte e grande, era dos gregos, dos pagãos, o que destes que influenciavam eles a crer que não havia ressurreição. E o 34 ele termina a ideia, ele segue falando, mas nós vamos parar por aqui, quando ele diz, comecem de novo a viver uma vida séria e direita e parem de pecar. Para fazer com que vocês fiquem envergonhados, eu digo o seguinte, alguns de vocês não conhecem a Deus. Por que não conhecem a Deus? Pela vida que levavam, a forma desleixada, até mesmo com os ensinamentos que Paulo tinha deixado lá para eles, o que é ser um cristão. E hoje falando especialmente disso, eles estavam negando a ressurreição, isso não é ser cristão. Se você nega a ressurreição, você não é um cristão. Você não conhece a Deus. Conhecer a Deus o faz você conhecer a palavra. E conhecer a palavra, você sabe que ela nos dá testemunho de que Jesus ressuscitou. Então, comecem de novo a viver uma vida séria e direita, diz o apóstolo Paulo, conforme ele tinha ensinado eles. Então, isso que tínhamos para hoje. E de uma forma bem resumida, eu ainda quero dizer a vocês o seguinte. Guarda no coração de vocês o cerne deste texto. Nós vamos seguir falando em fevereiro ainda. Eu quero lembrar ainda que 2 semanas não teremos o café teológico, mas depois voltaremos a partir do versículo 35. Até terminar a carta, depois a gente segue outras cartas. Como é o costume, estudar versículo a versículo, trazendo sempre o contexto geral, o conteúdo central, de uma forma simples, mas que você entenda. O que nós temos aqui ainda de forma resumida? Leve no coração de vocês. Se não tem ressurreição, fecha a tua Bíblia, vai fazer outra coisa que tu ganha mais. Agora, a palavra de Deus diz, e Paulo não é palavra de Paulo, mas é a palavra do Senhor. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é garantia dos que estão mortos também serão ressuscitados. Esta é a verdade. Que você
se agarre a isto sempre quando estiver diante de um caixão, diante de um falecido, de um ente querido. Se você já perdeu entes queridos, guarda isso no seu coração e saiba que um dia você vai poder abraçar os seus, poder se reencontrar e morar por todo sempre, sem nenhum malefício, sem nenhuma dor mais e sem nenhuma separação. Esta é a verdade cristã. Por isso que nós louvamos e adoramos o Senhor, que fez isso por nós, que conquistou isso por nós, que nos dá a garantia de que é nele que nós temos vida e vida em abundância. Guarde isso no seu coração. Amém. Se você ficou com alguma dúvida, não se esqueça, deixe nos comentários. É muito importante o seu comentário, isso o algoritmo do Facebook ajuda a gente também a levar mais longe a palavra de Deus. Não se esqueça, compartilhe. Você que está em nossa web rádio, siga conosco, programação musical do sábado, não pense nisso. Tem muita coisa boa preparada para você. Assine a Pense Nisso, lá no site pensenissoteologica.com/loja, colabore conosco e receba trimestralmente uma revista. Está chegando aí a 20ª edição com um tema bem bacana e com certeza você vai gostar muito. Então, se você ainda não é assinante, colabore. Eu fico aqui com o meu café e lembrando, quer tomar um bom café? Chama lá no WhatsApp também, 53999014822. Grande abraço, fiquem na paz do Senhor. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.